Sobre o PCO, ele vem sendo atacado como machista anteriormente, e como o companheiro Vasco disse, que nós somos linha de frente, né? Nós somos um partido combativo, nós somos um partido que não volta atrás nas opiniões. E é claro que o fogo vem pesado para cima da gente quando a gente, sim, bate no peito, defende o presidente Lula, defende sua candidatura, defende que esses golpistas que estão no governo do país há tantos anos e fazem isso de uma maneira uma máquina tão bem engendrada para que não rompa, e nós estamos ali com a nossa marreta quebrando essa máquina. Então, é normal que nós incomodemos, e nós não viemos para ser amigos. O PCO sendo atacado é mais um fator mais um motivo para que a gente continue, que nós estamos no caminho certo. Porém, não tem como ficar calado diante das acusações. Nós temos no PCO também um coletivo de mulheres, que é o Rosa de Luxemburgo, e uma das nossas coordenadoras, né, ela teve no seu Twitter, teve seu Twitter também atacado, e ela resumiu tudo que a gente tinha que falar sobre o assunto em um Twitter, que é defender o imperialismo, a Natália Pimenta. Defender o imperialismo norte-americano em nome da defesa das mulheres, é para isso que serve o identitarismo. O problema da esquerda burguesa é não conhecer o marxismo e não discutir o marxismo classista como o PCO discute e aplica, né, nas suas falas, nas suas opiniões. Então, é complicado, mesmo a gente explicando, mesmo com as lives do companheiro Rui, fica complicado. A gente não defende nenhum governo opressor, né, e muito menos opressor de mulheres. E nós estamos lado a lado com as mulheres afegãs no quesito, se elas quiserem lutar contra toda a opressão que elas vivem. Todos os opressores devem sucumbir, e o imperialismo deve sucumbir por oprimir também as mulheres. O Paulo, queria que você comentasse a respeito desse tipo de acusações, né, também tanto contra o Talibã como contra o PCO, que a Natália lembrou, né, também o PCO também é acusado de machismo, tudo, sendo que e a hipocrisia, né, dessa imprensa burguesa, capitalista, que na verdade está apenas servindo aí de correia de transmissão das ideias da burguesia do imperialismo, que é justamente quem mais oprime as mulheres, né? As mulheres, segundo esse comentarista Joel Pinheiro da Fonseca, as mulheres no Afeganistão, durante os governos de ocupação dos Estados Unidos, elas tinham lugar na política, podiam estudar e podiam trabalhar, né? Então elas viviam em um verdadeiro paraíso, né? O grande problema é que elas não podiam fazer nada disso, até porque as bombas do exército norte-americano estavam caindo sobre as suas cabeças e as dos seus filhos, né? Então, não é muito estranho de a gente perceber, né, que elas, inclusive, apoiaram o Talibã aí na expulsão dos Estados Unidos do Afeganistão, porque o povo afegão, seja mulheres, sejam os homens, os idosos, os LGBTs, tudo mais, imagino, né, pelo menos eu aqui no Brasil, eu preferiria né, me submeter aí à retirada de alguns direitos pelo Talibã do que ter aí a minha casa destruída, né, os meus filhos mortos e eu mesmo perdendo a minha vida, né, em uma guerra, né. E uma coisa que é interessante, né, é que o próprio Talibã ele modificou, né, a sua política de
e inclusive adotando, né, isso que o pessoal está falando, deixando as mulheres participarem do governo, abrindo escolas em que podem estudar tanto meninos como meninas, né? Mas a questão é essa: não havia como as mulheres afegãs terem qualquer direito, sendo que elas estavam sendo mortas, né, pelas tropas aí norte-americanas, e existem muitas e muitas denúncias, documentadas inclusive, arquivos oficiais, de todo tipo de violação por parte das tropas norte-americanas, né, dos direitos das mulheres. Muitos estupros mesmo, em tudo quanto é lugar que as tropas de algum exército, de qualquer exército, estão, né, as mulheres são as primeiras vítimas. Na ocupação do Haiti pelas tropas de diversos países, inclusive do Brasil, né, também foi documentado estupros assim quase em massa das mulheres haitianas pelos soldados, né, estupros e assassinatos, execuções e tudo mais. E imagina um exército como o norte-americano, o que não deve ter feito contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos afegãos, né? Então, diante de uma opressão tão grande, né, não é difícil de a gente imaginar que essas pessoas apoiariam qualquer um contra essa opressão que estavam sofrendo dos Estados Unidos, né? Queria que você comentasse a respeito dessa propaganda, né, da imprensa burguesa a respeito sobre esse tema. Bom, boa noite, Vasco, boa noite, Natália, boa noite, companheiros que estão escutando aí, assistindo a COTV. Bom, primeiramente eu acho que vamos só colocar alguns dados aqui e reforçar que são dados até conservadores, porque são dados da ONU, né? Mas os dados da ONU sobre a ocupação americana no Afeganistão dizem que aproximadamente nós temos aí 170 mil civis mortos durante a ocupação americana no Afeganistão, 170 mil pessoas. Que são dados, inclusive, conservadores aí. Tem dados que falam em 500 mil mortos. Isso, são dados conservadores, são dados oficiais da ONU, e como a gente sabe, é um instrumento dos Estados Unidos, né? E aí vamos comparar assim, a gente considera, por exemplo, vamos considerar os regimes mais autoritários das nossas ditaduras aqui, da América Latina. A gente pega, por exemplo, a Argentina e o Chile, que são os dois considerados os regimes mais duros. Nós temos aí mais ou menos 30, 40 mil mortos, né? Que já é considerado um absurdo, obviamente, né? Aí você pega 170 mil mortos pela ocupação americana. Fora isso que o Vasco colocou, né? Os estupros, enfim, todo tipo de humilhação, né? Então, obviamente que perto disso, o Talibã é basicamente um coroinha de igreja, né? E obviamente o Talibã teve ajuda de todo o povo do Afeganistão, teve um grande apoio, né? Isso que o Vasco colocou também, né? Ou seja, a facilidade que o Talibã tomou o país inteiro em uma semana, 2 semanas ali, é obviamente que houve um apoio muito grande da população, né? E também essa questão de que o Talibã não tomou sozinho, né, o governo, né? Há uma coalizão ali, fica bem claro isso, que há, porque o Talibã, ele, inclusive, os porta-vozes do Talibã tinham dito que não haveria perseguição, que não precisava fugir do país, inclusive os americanos não precisavam fugir, não precisava fechar a embaixada, nada. A declaração oficial do Talibã foi essa. Então o pessoal saiu correndo aí, possivelmente, né, esse pessoal que estava ali desesperado para fugir é porque eles tinham uma colaboração muito grande com o imperialismo, né? Porque sempre tem, né, pessoas do próprio país que colaboram com os imperialistas. No Brasil é o mesmo, né? Se nós fizéssemos hoje uma revolução de verdade no Brasil, nós teríamos aí que implementar uma justiça revolucionária para um grande número de pessoas que são responsáveis pelo assassinato dos brasileiros, pela fome, pela miséria, pela opressão e uma série de outras coisas, né? E o Talibã, de certa forma, tem sido bem moderado nisso, né? Eles anunciaram que não vai ter retaliação, enfim.
estão muito moderados perto do que muitos no Afeganistão mereciam receber, o tratamento que mereciam receber por serem responsáveis diretos por esse genocídio da população afegã, né? Muitas mulheres, né? Vamos pegar esses dados, 170 mil mortos civis. Quantos são mulheres? Quantos são crianças? Então é um absurdo. Isso que são dados conservadores, né? Então acho que essa é uma primeira colocação, né?